Ok, está gravando. Show, excelente. Ó, ainda bem que eu lembrei, hein? Já imagina se eu começo sem gravar? Tá, vamos começar aqui então, pessoal. Vamos falar hoje, como eu disse, a gente vai falar de psicofármacos. Quando a gente fala de psicofármacos, o que é importante só a gente lembrar? Ontem a gente falou das sinapses químicas, que dependem dessas estruturas aqui, né? Que é o terminal pré-sináptico, a fenda sináptica e o pós. E depende bastante também dessas pequenas vesículas que a gente chama de vesículas sinápticas, que elas carregam aí, né, os neurotransmissores. Os neurotransmissores, eles vão ser a parte mais importante dos psicofármacos. Por quê? São eles que muitas vezes vão estar modulando ou vão estar sendo o alvo de modulação de alterações dos psicofármacos. Eu vou ir até o último slide aqui rapidinho. Tem essa tabela aqui de neurotransmissores do Santiago, né? Ela tem muitos neurotransmissores, muitos desses como as dinorfinas, vasopressina, NPY, hormônios, enfim. Ele tende a não cobrar nessa matéria, né? Geralmente a gente fala disso em neurociência. Mas, por via de dúvida para algumas dessas, eu criei um link com uma tabela que tem algumas explicações sobre todas esses neurotransmissores aqui. Vocês não precisam se atentar a todas. As principais são acetilcolina, noradrenalina, adrenalina, dopamina, serotonina, GABA e glutamato, né? Essas são as principais que vocês precisam saber, mas a gente vai trabalhar também elas hoje, né, esses neurotransmissores, porque eles são os neurotransmissores mais comuns da gente estar indo trabalhar e que vão ser afetados, ok? Então, quando a gente fala de psicofármacos, a gente também está falando de neurotransmissores. E aí a gente tem 4 tipos de neurotransmissores que a gente vai estar falando. Eu só tenho slide de 3. Por quê? Porque o último deles não tem tanto para se falar. Mas vocês vão ver que vai fazer sentido conforme a gente vai indo. Eu vou beber água rapidinho já, né? Para começar bem a noite, porque tô com a garganta inflamada. Vamos lá então, pessoal. Quando a gente está falando de neurotransmissores, o primeiro que a gente vai falar... Mel ajuda? Mel ajuda. Mas eu estou sem mel, né? Então fica para uma próxima. Primeiro neurotransmissor que a gente vai falar são as moraminas. O que são as moraminas? Elas são neurotransmissores derivados de aminoácidos que possuem o grupo de amina, certo? Geralmente vai ter amina no fim, dopamina, né? Se atente ao ina no final, porque nem sempre é amina no fim, mas geralmente tem ina. Então, dopamina, noradrenalina, serotonina e por aí vai, né? Uma coisa importante é que a gente tem 2 subgrupos, que são as catecolaminas e as indolaminas. Santiago vai cobrar isso? Não. Mas se por alguma razão tiver, por exemplo, na tabela, né, subgrupos ou verdadeiro ou falso, assim, lá no verdadeiro ou falso, as monoaminas possuem subgrupos químicos. Sim, vocês têm essa informação. Só para isso que está aqui, beleza? Outra coisa importante, a dopamina ela é sintetizada a partir de uma substância chamada L-dopa, que é sintetizada pela enzima DOPA. O L-dopa não é um antipsicótico, ela é o que vem antes da dopamina. Por quê? Se você esteve aqui ontem à noite, você vai se lembrar que eu falei que muitas vezes o nosso corpo ele precisa que um neurotransmissor que está na fenda sináptica, ele saia dali rápido. Então, ele vai ser degradado e vai virar outra coisa. Então, muitas coisas que a gente tem no corpo vão ser reutilizadas para virar outra coisa. O L-dopa virando a dopamina é uma coisa dessas, ok? E o L-dopa é um precursor da dopamina que a gente usa no tratamento da doença de Parkinson. Uma coisinha... Opa, não quis passar o slide rapidinho. Uma coisa... Ficou muito borrada aqui a imagem no Zoom, peço desculpas, pessoal. Mas uma coisa que vocês podem se atentar é que existe uma teoria muito prevalente, né? Muito, vamos dizer assim, muito cultura pop, uma teoria meio
senso comum de que é a teoria monoaminérgica da depressão, que fala o seguinte: no cérebro normal, os neurotransmissores monoaminérgicos são liberados e ativam receptores pós-sinápticos. A neurotransmissão é terminada pela recaptação e na depressão a concentração de monoaminas, aqui está cortado, porque senão não dava para colocar, né? Mas a concentração de monoaminas na fenda e na vesícula pré, né, são defasadas, ou seja, tem menos. O que isso quer dizer? O estado normal é esse aqui da esquerda, o estado saudável, que você pode ver que tem várias vesículas com o que a gente falaria que são serotoninas, e tem várias aqui... Opa, peraí. Tem várias aqui, né? Várias vesículas aqui, esqueci que eu posso apontar, desculpem. Várias vesículas monoaminérgicas aqui, e na fenda também, né? Temos vários neurotransmissores. Mas, em um estado deprimido, você tem pouco, né? E está concentrado em poucos neurotransmissores. Quando você tem o tratamento, aí você tem a volta, né, dessa distribuição melhor dos neurotransmissores na fenda, vai ter mais neurotransmissores monoaminérgicos, enfim. O que vocês têm que entender é que existe essa teoria de que a depressão ela é causada por desequilíbrios químicos em que a pessoa não tem, vamos dizer, serotonina o suficiente sendo trabalhada na fenda. Ok? Vamos pro próximo slide. Aqui a gente vai falar de dois tipos de neurotransmissores, que são os aminoácidos e a acetilcolina. Ah, mas oi, as monoaminas não são derivados de aminoácidos? São, mas são aminoácidos que têm um grupo de amina. Aqui vão ser só aminoácidos, tá? O que vão ser só os aminoácidos? O glutamato, a GABA... Ai, meu Deus, eu esqueci de colocar um pontinho aqui. Perdão, gente, estou vendo meus erros de formatação do slide aqui agora. Bateu a distração, né? Enfim. O glutamato, a GABA, né? E esses são os principais. Os aminoácidos, eles tendem a ser excitatórios ou inibitórios, como muitos outros neurotransmissores, mas os de aminoácidos são mais comuns. Por quê? Porque os carros-chefes deles são o glutamato e a GABA. GABA, lembrando que é ácido gama-aminobutírico, mas você pode só falar GABA, que eu coloquei o nome completo, né, por questões aí de ensino. Mas o glutamato, ele é o principal que vocês têm que lembrar, tá, gente? Porque ele está presente em tudo, né? Vocês vão lembrar que ontem a gente falou dos... aqui a gente falou dos receptores ionotrópicos e metabotrópicos. Eles dois se abrem e funcionam a partir do glutamato, então o glutamato é importantíssimo. Ele também trabalha em receptores como o AMPA, o NMDA, né? E ele vai ser essencial para a aprendizagem e a memória. Então, tudo que eu tenho memorizado aqui desse script que eu lembrei, né? Que eu memorizei para falar para vocês hoje, eu tenho que agradecer o quê? O glutamato. Show? O que mais? A acetilcolina. A acetilcolina é importantíssima, principalmente para a questão da atenção, da vigília, e você pode ver aqui que a gente tem os receptores muscarínicos, que também são responsáveis por questões de movimento muscular. Então, se você estiver lá na prova, ver alguma coisa associando a acetilcolina com movimento muscular, você pode marcar verdadeiro, você pode realizar essa associação. Eu coloquei aqui a imagem, novamente só para lembrar um pouco como é a progressão, né, da sinapse química e por que a gente está falando novamente de neurotransmissores para falar de fármacos, dos neurofármacos, dos psicofármacos. Por quê? Porque é a relação que está aí, né? Vocês vão entender. Eita, o que é isso aqui? Como eu tiro isso? Opa! É a relação que está aí, é a relação que a gente trabalha. Vou explicar melhor nesse slide agora. Ó, tudo esquematizado. Como atuam, então, os psicofármacos? Os psicofármacos eles vão atuar de dois modos. Ele pode ser agonista ou antagonista. O agonista ele aumenta ou mimetiza a ação do neurotransmissor. O que é mimetiza? Igual a palavra parece sugerir, é como se ele fizesse uma mímica. Ele copia a ação. Então, ele aumenta ou copia a ação do neurotransmissor. Coloquei mimetiza, porque é a palavra que o Santiago vai tender a usar, porque ele usa, geralmente, né, palavras e vocabulários mais
técnicos, mais precisos, uma linguagem mais adequada, mais biológica, né? O antagonista, ele vai bloquear ou reduzir a ação. Como é que você vai lembrar isso aqui? O psicofármaco antagonista, ele é como se fosse o vilão da história. O vilão da história quer que o herói vença? Não, jamais, nunca. Então, ele vai impedir a atuação do neurotransmissor. Por quê? Porque o neurotransmissor, ele é o herói, ele é o protagonista. Perfeito. Ah, Zoe, como que eu vou lembrar o agonista? Agonista vem de uma palavra em grego, que era a pessoa, né, que treinava gladiadores. Não sei se eu lembro disso corretamente, porque eu vi isso lá em 2024, no primeiro período, e eu não sei, né, a memória está aqui. Mas você vai lembrar que ele é o oposto do antagonista. Só lembra disso. Então, um inibe e reduz efeito, o outro promove e copia efeitos. Show? Quais são os principais alvos da ação farmacológica? O que os remédios, os neuroremédios, os remédios de tratamento psicológico vão atuar? Eles vão atuar em receptores, eles vão atuar em transportadores de recaptação. Quem estava aqui ontem à noite sabe que recaptação é o processo... O que eu estou falando? Eu posso só voltar aqui no slide. Ó, recaptação. Meu Deus, está muito borrado. Perdão, gente, eu não tenho acesso a essas imagens, né? Eu tive que tirar print das slides de Santiago. Mas, recaptação, quando a gente libera o neurotransmissor na fenda, ele vai voltar, né? Aqui, autorrecapitulação. Então, ele volta para dentro para ser reutilizado. Então, a gente vai ter psicofármacos que vão atuar nessa recaptação, para fazer a recaptação aumentar. A gente também vai ter as enzimas de degradação, ou seja, vão ter fármacos que soltam enzimas para quebrar esses neurotransmissores na fenda, ou que quebram as enzimas que quebram os neurotransmissores, ou seja, corta esse efeito de degradação. Então, eles podem tanto ativar quanto cortar o efeito de quebra do neurotransmissor na fenda. Show? Vamos ter alguns também em volumes menores que trabalham nas vesículas sinápticas e a gente tem uns que trabalham nos canais iônicos, né? Como os benzodiazepínicos, que geralmente eles bloqueiam os canais iônicos para realizar a ativação deles, ou eles se acoplam aos canais iônicos e fazem o próprio funcionamento. Que é essa sigla que eu coloquei no transportadores de recaptação, que é o ISRS? Significa inibidores seletivos de recaptação de serotonina. É uma categoria muito popular, ainda mais hoje em dia, de antidepressivos. Vocês vão ver muito essa palavra, não vai ser só nesse período, vocês vão ver muito essa palavra também em outros momentos, né? E outra sigla que eu coloquei aqui também é a IMAO, que é inibidores de monoamina oxidase. E falou de SRN, é a mesma coisa de IMAO. O ISRN é a mesma coisa que o ISRS, só que em vez de recaptar serotonina, ele recapta noradrenalina. Então, se você ver ISR, ele está falando que é o quê? Inibidor seletivo de recaptação. Ou seja, ele vai impedir que seja recaptado o neurônio. O que a gente fala que é o impedimento da recaptação? Vamos... Aqui, ó. Pera aí. Vamos vir aqui de novo nesse slide, nessa imagem toda borrada, né? Soltou o neurotransmissor aqui na fenda. Ele vai ser recaptado e jogado para dentro de volta do botão pré-sináptico. Se ele foi jogado de volta, ele não vai estar nem na fenda, nem atuando no terminal pós-sináptico, né? Então, quando a gente inibe a recaptação, é para manter o neurotransmissor na fenda, para que ele possa ter uma atuação maior. Ou seja, para que ele possa ter uma atuação mais longa. Faz sentido? Dá para entender isso? Então, se vocês verem ISR, quer dizer que é esse tipo de medicamento. Aí pode ser de serotonina, dopamina, noradrenalina, o que for. O IMAO, que é inibidor de monoamina oxidase, ele vai impedir que alguma amina, né, seja quebrada. Por quê? A monoamina oxidase é uma enzima localizada nas mitocôndrias de várias células, incluindo o cérebro. A principal função dela é degradar outros neurotransmissores que são monoaminas, como a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, enfim, para manter um equilíbrio químico no cérebro. O que vocês têm que lembrar?
Se vocês, talvez vocês tenham visto esse termo em filosofia, e o Santiago provavelmente já falou, mas o corpo, ele quer sempre estar no que a gente chama de homeostase, que é equilíbrio. O corpo quer estar em equilíbrio químico o tempo inteiro. Porque se está em equilíbrio quer dizer que tudo está no nível que tem que estar, né? Então, ter muita serotonina na fenda é algo que o corpo quer? Não. Então, a gente tem as MAOs, que são as monoaminas oxidases, que são enzimas que quebram o neurotransmissor. Quando a gente toma remédios que a gente classifica como IMAO, quer dizer que a gente está impedindo que ela seja quebrada de modo a continuar na fenda. Então, aqui um exemplo. Tricíclicos quer dizer... Não vou explicar o que é tricíclicos para vocês, mas são antidepressivos, né? E que geralmente vão estar impedindo que a MAO quebre esses neurotransmissores, permitindo que eles sejam recaptados mais, né? E também, ao mesmo tempo, bloqueando essa recaptação e bloqueando que eles saiam da fenda. Por quê? Muitas vezes o que a gente quer desse neurofármaco é que esse neurotransmissor seja ativado. E para isso a gente tem que manter ele na fenda para ele continuar, né, fazendo contato ali com a pós-sinapse. Até aqui, tudo ok, pessoal? Deu para entender os dois tipos de atuação e essas questões da inibição da degradação e da inibição da recaptação? Qualquer dúvida, coloquem aí no chat, aproveitem, vou beber uma aguinha, vou abrir esse momento para vocês tirarem dúvidas. Sem dúvidas, podem ir digitando aí, qualquer coisa eu paro, tá? Vamos pro próximo slide. Vamos falar um pouquinho, então, de alguns fármacos que atuam nos sistemas dopaminérgicos. Nos slides... Peraí. Vi aqui uma pergunta. Pode repetir, claro. A diferença de mal para imal de novo, por favor? Sempre me confundo. Claro, Emily. Vamos voltar aqui. Então, vamos lá. Qual que é a diferença de mal para imal? A mal é a enzima que já está presente no seu cérebro, ok? O imal é o que o remédio que a pessoa está tomando vai fazer. Que é o quê? É impedir que essa enzima que já está no seu cérebro, funcione. Por quê? Porque se ela funcionar, ela vai desmanchar os neurotransmissores que estão na fenda sináptica. A gente quer que esses neurotransmissores se desmanchem, se desfaçam? Não. Então a gente vai impedir que eles sejam desfeitos, né? Isso é os remédios IMAO, que atuam em monoaminas, como a dopamina, a serotonina e a noradrenalina. E aí a gente tem também os ISRs, que são inibidores seletivos da recaptação. Como eu disse, IMAO é antagonista? Não. Gente, IMAO não é um tipo de atuação do psicofármaco. Não quer dizer que ela seja agonista nem antagonista. É como funciona esse remédio. Ele pode ter qualquer um dos dois efeitos. Pensa assim, é como se fosse o tipo de farinha que você vai usar para o bolo. Você ainda não decidiu se você vai fazer um bolo com uma farinha de trigo ou uma farinha integral. Mas o bolo vai sair o mesmo, não vai? Você ainda pode fazer um bolo de chocolate, um bolo de cenoura, um bolo de fubá, só que você vai usar um diferente meio para chegar lá, não vai? É isso que são esses dois tipos. Eles são maneiras de você ou antagonizar ou agonizar esse efeito que a gente quer. Deu para entender? No caso, imal degradar faz sobrar monoaminas na fenda. Exatamente. Não. Exatamente. Eu ia explicar de uma outra maneira, mas assim é perfeito. Por quê? Porque as monoaminas elas vão ser degradadas naturalmente na fenda. Com remédios que fazem atuação de inibição, né, disso, você impede que eles sejam degradados. Isso vai manter eles na fenda sináptica. Vai manter eles atuando lá a todo vapor. Certo? E o outro vai inibir a recaptação. Então, é exógeno.
Pode ser exógeno, pode não ser exógeno, pode ser só outra enzima, depende do remédio. Muitas coisas vão depender do remédio. O imal, novamente, não é algo em específico. Você pode ter diversos remédios que vão ser da categoria de inibidores de monoamina oxidase, certo? E eles podem atuar utilizando diferentes formas, diferentes mecanismos para isso. Isso é só a classificação, né? Essa categoria de como funciona esse processo, tanto para ou antagonizar ou para agonizar. Compreendemos? Temos mais dúvidas? Como queremos andar aqui, pessoal? Entendeu? Ok. Porque assim, o que vai depender, gente, é porque assim, imal não é um tipo de remédio só. Você pode fazer inúmeros tipos de remédios com o mesmo funcionamento, só que com questõezinhas diferentes. Uma molécula aqui diferente, uma enzima diferente, ele vai atuar em momentos diferentes. O que importa não é vocês saberem necessariamente qual dos dois é. É só vocês entenderem essa categorização para vocês sacarem como funciona, né? Vou passar aqui para o próximo slide. Qualquer dúvida aí, a Pamela está no chat, vai me ajudando, a gente vai lendo aqui, tá? Então, o que são alguns fármacos que atuam no sistema dopaminérgico? Dopaminérgico, o que tem no começo? Dopamina. Então, é de dopamina. O que vai atuar no sistema da dopamina? A gente tem antipsicóticos, como o haloperidol, né? Que eles são antagonistas fortes do receptor D2. D2 é um receptor específico de dopamina. Santiago sempre coloca alguma coisa de D2 na prova. Então lembrem, D2, receptor de dopamina. Se a gente está antagonizando fortemente o receptor D2, o que a gente está fazendo? A gente está impedindo ou reduzindo o efeito desse receptor. Por quê? Antipsicóticos muitas vezes são usados em esquizofrenia. A esquizofrenia está muito associada a receptores de serotonina e dopamina, principalmente dopamina. Então a gente quer reduzir os efeitos desses receptores de dopamina, porque eles estão funcionando demais e a gente quer que eles funcionem menos. Então a gente toma remédios que são antagonistas para esse receptor específico. Faz sentido? Aí a gente tem alguns receptores que são ou alguns antipsicóticos que são atípicos. Por quê? Porque eles vão fazer duas ativações. Eles vão antagonizar o receptor D2, ou seja, eles vão reduzir o efeito do receptor D2 também. Qualquer antipsicótico vai estar atuando no D2, mas eles também vão bloquear o 5-HT2A, que é o quê? É um receptor de serotonina. Então, se você vê 5-HT2, receptor de serotonina. Por quê? Esses antipsicóticos, eles querem reduzir o risco de efeitos motores, né? Eles têm um de uso específico, mas eles existem. Só para vocês saberem que, de novo, como eu falei ali atrás, você pode ter remédios que atuam do mesmo jeito. Você pode ver que tanto os antipsicóticos típicos e atípicos antagonizam D2, mas os atípicos também bloqueiam um receptor de serotonina. Então vai tudo de como eles funcionam ali, entendeu? A gente tem o L-Dopa, que, como eu expliquei antes, ele é um precursor da dopamina. Eu escrevi aqui essa parte de atravessa essa barreira, blá, 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 mas isso aqui você pode ignorar. Vou até tirar isso aqui. Porque isso aqui vocês não precisam saber. Isso aqui é porque eu vou fazendo, copiando do livro, né? E o livro é muito biológico e a gente não precisa ser tão biológico assim, né? A gente faz psicologia, não biologia. Então, um lembrete. O L-Dopa não é um antipsicótico. Ele é uma molécula precursora à dopamina que é utilizada no tratamento da doença de Parkinson. Mas ela atua no sistema dopaminérgico. Por quê? Porque ela vem antes da dopamina. Então, elas estão no mesmo sistema, no mesmo circuito. Faz sentido?
A gente também tem alguns psicoestimulantes, que aí no caso vão aumentar a dopamina, né? Como são os casos das anfetaminas. Se eu não me engano, a Ritalina é considerada uma anfetamina. Se eu não me engano, eu não estudo muito remédio, né? Fora o que a gente fala aqui. Mas se você assistiu Breaking Bad, você provavelmente já ouviu falar da metanfetamina, que é uma anfetamina, quem diria? Muito chocado em aprender essa informação hoje. O que essas coisas fazem? Poderia explicar o L-Dopa de novo? Posso explicar, deixa eu só terminar essa fala. Os psicoestimulantes eles vão aumentar a dopamina e a noradrenalina na fenda. Como é que elas vão fazer isso? Bloqueando a recaptação e aumentando a liberação desses dois neurotransmissores. Eles são geralmente utilizados no TDAH, porque... Peço desculpas aí pela tosse, como eu disse, estou me recuperando de uma pneumonia, não estou 100% ainda. Os psicoestimulantes, eles vão estimular, né, processos. Por que eles estimulam processos, especificamente no TDAH? É para promover a atenção e foco, que a noradrenalina vai estar ajudando. Por quê? Porque a noradrenalina faz parte de processos de atenção. Já a dopamina é uma questão do bem-estar. Muitas vezes a pessoa que tem TDAH, ela tem dificuldades em alcançar um estado de bem-estar sem fazer várias coisas de uma vez só, né? É um estereótipo aí, né? Estou falando de estereotipias, não levem isso muito para frente no curso com vocês. Mas é assim que eles funcionam. O que eu posso explicar do L-Dopa novamente? Pensa assim, Evelyn. O L-Dopa é como se fosse a dopamina 1.0. Certo? Por que a dopamina 1.0 é utilizada no tratamento de Parkinson? Por que ela é a base? Porque a versão 1.0 ela passa por lugares que a versão 2.0 não passa. Se você já assistiu Fórmula 1, né? Os carros antigos eles eram bem menores. Os carros de hoje em dia eles são bem grandes. Então, um carro menor passa por lugares que um carro maior não passa? Sim. Tenta pensar assim. Então, a L-Dopa, ela passa por lugares que a dopamina geralmente tem dificuldade passando. E é por isso que o L-Dopa é usado como base do tratamento da doença de Parkinson. Porque a doença de Parkinson está associada à dopamina. Ela não é um remédio em si. Ela não é algo sintetizado ou fabricado para ser utilizado como um fármaco. Por isso que eu coloco o lembrete. L-Dopa não é antipsicótico. É uma substância, é uma molécula que existe antes da dopamina. O que eu quero dizer com existe antes? O L-Dopa é a substância que já está no nosso corpo que vai ser sintetizada, vai ser transformada em dopamina. Entendeu? Dá para compreender? Ainda tem dúvida? Gostaria que explicasse novamente, que fosse atrás. Ok, vou dar continuidade pelo momento, né? Entendi, obrigado, é capaz. Vamos lá então. O próximo é a cocaína. O que é a cocaína? A cocaína é um inibidor do transportador de dopamina. O que isso quer dizer? A cocaína é um agonista indireto. Ou seja, ela não está atuando diretamente para aumentar esse efeito, mas ela tem resultados que aumentam a sensibilidade, né? Elas aumentam a liberação de dopamina. Deixa eu voltar aqui no slide. Aqui. Aumenta ou mimetiza a ação do neurotransmissor. A cocaína, quando ela inibe o transportador da dopamina, ela vai fazer com que a dopamina tenha sua atuação aumentada. É só isso que vocês precisam lembrar. Cocaína aumenta dopamina. Isso. Se você lembra que aumenta e você lembra que aumentou e é agonista, você tá show. Deixa eu ver aqui o que foi dito no chat. O fármaco para Parkinson, então, aumentaria a síntese do L-Dopa? Isso poderia ser uma opção, né?
Não existe apenas um fármaco para Parkinson. Até onde eu saiba, até este momento, nós não temos um tratamento definitivo 100% para Parkinson. Temos diversos modos de tratamento. Imagino que um deles aumente a sintetização do L-Dopa. Isso pode ser algo aí a se olhar. O Santiago vai cobrar isso? Talvez ele possa colocar lá, né? Hipoteticamente, uma maneira de se tratar a doença de Parkinson é através do aumento da sintetização do L-Dopa. Toda vez que vocês verem uma prova do Santiago, gente, e ele colocar hipoteticamente, só marca verdadeiro. E se ele falar que é falso, você vai lá bater boca com ele e fala, mas não, professor. Eu acho que se for assim, assim é verdadeiro. E mesmo que você estiver errado, hipoteticamente, você está certo. Então ele tem que te dar certo. Estou falando com 100% de garantias. Se ele falar não, aí você fala, o Zoe falou que é para fazer isso. O Zoe falou que é assim. E depois eu me resolvo lá com ele. Vou perder meu emprego. Vamos falar agora do outro tipo nos neurofármacos, que atuam em outro sistema, que é o qual? O noradrenérgico. Vamos lá. Os noradrenérgicos, eles têm alguns exemplos, sendo eles como os inibidores seletivos de recaptação da noradrenalina. Eles são o quê? Os ISRNs. Vou até colocar isso aqui agora. Vamos... Quem sabe faz ao vivo, né? Não lembro onde que foi dito isso. Então, perfeito. Aí, ó. Vocês têm os ISRNs. Oh, meu Deus, passei o slide. Um exemplo é a tomocetina, que ela é acho que é a tomocetina ou a tomocetina, não sei. Eu não falo o nome de remédio, né, gente? Que é utilizada no TDAH. Por que essa recaptação da noradrenalina vai ser inibida? Se a gente para de recaptar, ela vai ficar mais na fenda, correto? Se fica mais na fenda, o que a gente vai ter com ela? Um aumento dessa ativação do neurotransmissor na fenda sináptica. Então, a gente está promovendo esse efeito dele, né? Por isso que é utilizado no TDAH. Novamente, noradrenalina tem funções na atenção, ok? A gente tem os antidepressivos tricíclicos, como a imipramina. Os tricíclicos, eles são um pouco mais antigos. Se eu não me engano, eu acho que eles são a primeira, segunda geração aí de antidepressivos. Porque a terceira geração é fluoxetina, duloxetina, que são mais populares hoje em dia, né? O povo adora prescrever fluoxetina. Esses antidepressivos tricíclicos... Opa! Perdão, Pamela. Eu acabei de perceber que eu tô com a chamada mutada. Eu ia falar que os tricíclicos, inclusive, causam mais efeitos colaterais. Exatamente. Você repete só o que você falou, porque não saiu na gravação. Eu esqueci de colocar o som da sua voz na gravação. Ah, tá. Falei que os tricíclicos, inclusive, causam mais efeitos colaterais. Perfeito. Tá tudo certinho aqui na gravação. Os tricíclicos, como a Pamela falou, eles têm mais efeitos colaterais porque eles fazem muitas coisas, né? Eles bloqueiam a recaptação de noradrenalina e serotonina. E eles podem bloquear receptores muscarínicos e histamínicos, que não é algo tão, como eu posso dizer, desejável assim. Porque, vou até voltar aqui nos slides, para quem não estava aqui ontem. Cadê? Onde é que eu falo disso? Meu Deus, eu não lembro os slides. Cadê os meus exemplos? Aqui. Receptores muscarínicos são receptores metabotrópicos que vão modular duradouramente coisas como a aprendizagem, a emoção e também atuam na ação de psicofármacos, né? O que isso quer dizer? Bloquear receptores muscarínicos é 100% seguro? Não.
Por isso que a gente tem muitos efeitos colaterais, porque eles fazem muitas coisas, ok? A gente tem os beta-bloqueadores. Eu coloquei eles aqui só por desencargo de consciência, porque estava no livro. E se está no livro, existe a possibilidade mínima do Santiago colocar eles na prova, porque a Croácia perdeu, né? Tomou de 4-2. Então, se o Santiago tiver de mau humor com essa derrota, a prova vai estar difícil. Mas esses beta-bloqueadores, eles são antagonistas beta-adrenérgicos. Eles geralmente são para questões de ansiedade e controle de tremor, né? Muitas vezes para ansiedade de performance. Ansiedade de performance está associada tanto ao que vocês estão pensando, né? A ansiedade de performance sexual, quanto a de performance em público. Por isso, os tremores. Que a gente tem os agonistas de alfa-2, né? A gente tem os beta-bloqueadores, a gente tem também os alfa-2. Eles reduzem a liberação de noradrenalina na fenda sináptica. Isso geralmente é utilizado em TDAH e em hipertensão. Por quê? Não sei, só sei que é. Às vezes a gente só sabe que é assim, gente. Igual o Chicó no Alto da Compadecida. Alguns fármacos que atuam no sistema serotoninérgico, importantíssimos. A gente tem os ISRS, como a fluoxetina e a sertralina. Fluoxetina vocês vão ver muito. Fluoxetina é um dos antidepressivos que mais está em alta no momento. Atuações muito grandes, né? A gente usa eles, são de atuação em primeira linha em depressão, ansiedade e toque. Por quê? Porque eles vão inibir seletivamente a recaptação de serotonina. Esse seletivamente é muito importante, gente. Porque quando você é seletivo, quer dizer que você está fazendo um processo melhor. Por isso que os tricíclicos eles têm muitos efeitos adversos. Porque eles só inibem tudo. Eles não são tão seletivos. Então acaba que é como se você fosse muito longe, né? Você fala assim, vou dar aqui uma analogia maluca para vocês. Mas vamos falar que você quebrou o dedo. E aí o seu jeito de curar esse dedo quebrado é amputar a sua mão. Porque agora o seu dedo não está mais quebrado, mas você também não tem uma mão. Porque você foi logo naquilo com força, que resolve tudo. Então, tem essa questão aí, né? Isso quer dizer que remédios como a fluoxetina não têm efeitos secundários? Não. Tudo que você tomar que mudar alguma coisa no teu corpo vai ter efeitos secundários. Isso não existe, né? Então, vocês podem ter isso em mente. A gente também tem antidepressivos duais, que vão estar inibindo a recaptação de serotonina e noradrenalina. Um exemplo é a venlafaxina, ou venlafaxina, né? Como eu gosto de lembrar. A gente tem os antagonistas do terceiro receptor de serotonina, o 5-HT3. Eles geralmente não caem, mas estava no livro, então eu achei relevante colocar aqui. Porque se Santiago colocar na prova, pelo menos vocês viram alguma vez na vida. E aí a gente tem a novidade, né, da neurofarmacologia, que são os psicodélicos clássicos, o LSD e a psilocibina. Psilocibina, para quem não sabe, é cogumelo. É uma substância dos cogumelos ditos mágicos. O LSD, inclusive, é uma sintetização da psilocibina, que no caso a gente faz artificialmente essa psilocibina, né? É bem parecido. LSD seria o ácido lisérgico. Eita, pega 15 minutos já? Eu nem terminei os slides. Uau! Vamos continuando aqui. Pamela, se você puder já preparar próximo Meet, né? Próximo link. Os psicodélicos, eles são agonistas do receptor de serotonina 5-HT2A. Se você vê 5-HT, é sempre serotonina, tá, gente? Como é que eles funcionam? Eles vão alterar a percepção, o humor e a cognição. Eles promovem o que a gente chama de neuroplasticidade, que é uma capacidade do seu cérebro de mudar, né? E evidências atuais mostram resultados promissores no tratamento de depressão resistente e ansiedade de fim de vida e dependência. Então, essas
coisas, né, o LSD e a psilocibina, que em muitos lugares são consideradas substâncias controladas e muitas vezes ilegais, são utilizadas em contexto controlado de terapia. Só tomar LSD vai resolver a sua vida? Vai resolver a sua depressão? Não. Até porque o uso, né, de quantidades muito altas pode ser perigoso, né? E isso é para tudo. Se você respirasse muito oxigênio puro, você ia morrer, porque vira veneno no seu pulmão, né? Então, tudo é uma questão de dosagem, de como você está trabalhando isso. Você não pode só chegar e fazer, desculpem a palavra, mas você não pode só chegar e fazer as coisas à moda caralho. Beleza? Vamos pro próximo slide aqui. Faltam quantos slides para terminar? Faltam 3. Perfeito. Acho que dá para terminar antes do fim da chamada e aí a gente já vai direto para o estudo dirigido e dúvidas no próximo, né? Então, fármacos que atuam no sistema GABAérgico. Odeio esse nome, eu acho ele muito feio porque ele tem que ser em maiúsculo assim, né? Porque GABA é uma abreviação. GABAérgico, a gente tem 2 remédios muito populares, muito comuns, que são os benzodiazepínicos. O que são os benzodiazepínicos? Pensa no alprazolam. Coloca aí no chat alguém que conhece alguém que já tomou um alprazolam ou um diazepam. Eu acho que eu devo conhecer umas 6, 7 pessoas que ou já tomaram ou tomam regularmente um desses 2. Eles são moduladores, né, da GABA. Eles aumentam a afinidade do receptor GABA-alfa por GABA. E isso vai gerar o quê? Ansiolíticos, sedativos e anticonvulsivantes. Ou seja, eles vão colocar você para dormir, eles vão te ajudar com a ansiedade e eles vão impedir que um paciente tenha convulsão. Mais importante para a gente são os ansiolíticos. Muitas vezes o pessoal toma alprazolam e diazepam, para quê? Para dormir. Então, se você viu benzodiazepínico, pensa em dormir. Se você viu o sistema GABAérgico, pensa em dormir. Porque qual que é o próximo exemplo? Os barbitúricos. Os barbitúricos são o quê? Muitas vezes ansiolíticos, que são remédios para ansiolítico, ansiedade, né? Então, são remédios para parar a ansiedade. Se você parar a ansiedade, muitas vezes está botando a pessoa para dormir. Os barbitúricos, eles são mais potentes. E eles têm alto risco de depressão respiratória. Eles não são muito utilizados hoje em dia. O GABA é como se ele fosse o freio do cérebro, né? Então, fármacos que aumentam esse freio, que aumentam a sensibilidade ao freio, vão fazer o cérebro parar mais. Se você para mais o cérebro, você para a ansiedade, você para o pensamento. Mas você também vai ficar sonolento. Por isso que faz dormir, né? Tem esse último também que normalmente estava no livro, o flumazenil, que é um antagonista competitivo do sítio benzodiazepínico, que ele reverte os efeitos de sedativos. Santiago vai colocar? Provavelmente não, mas eu coloquei aqui por desencargo de consciência, tá? Se você estiver pensando, eu preciso ignorar alguma coisa, pode ignorar eles, tá? Pode ignorar. Eu permito. Se o Santiago colocar na prova, eu assumo essa bronca, eu peço desculpa para vocês um por um, né? Próximo slide. Sistema glutamaérgico. Glutamaérgico, glutamato. Sempre isso, né? Aqui entra a ketamina, ou acetamina, né? Eu não sei porque toda vez que eu jogava no Google corrigia para acetamina. A ketamina, ela é, novamente, uma droga, hoje em dia, controlada, ilegal. O pessoal usa recreativamente, né? Mas, o que ela seria? Ela é um antagonista não competitivo do receptor NMDA, que é um receptor de glutamato. O que significa não competitivo? É exatamente o que você está pensando, que ela não vai fazer muita questão de estar fazendo o que ela faz. Não é que ela não faz muita questão de fazer o que ela faz. É que ela não vai atrapalhar a vida dos outros. Pensa assim, em doses básicas, ou seja, em doses abaixo do que a gente chamaria de anestésico, tem um efeito antidepressivo rápido. Por isso que ela é utilizada recreativamente. Ela faz as pessoas se sentir bem, né? E ela pode ser usada também em spray nasal.
Já existe isso para depressões graves com supervisão médica. Por que é supervisão médica? Porque é aditivo. E as pessoas usam de modo recreativo. Então pode ser perigoso. Muita gente tem overdose de ketamina por uso desenfreado recreativo. Assim como benzodiazepínicos ou sedativos ou remédio para dor, essas coisas viciam, essas coisas podem ser abusadas, né? Um dos maiores riscos que a gente tem hoje em dia, um dos maiores problemas quando a gente fala de vício em drogas, são em drogas controladas farmaceuticamente, porque elas são muito fortes, muito potentes, e a pessoa tende a não perceber que isso é um problema, isso tende a ir despercebido. Então a gente tem que ter essa parcimônia, a gente tem que ter esse pensamento crítico a respeito de todas essas questões, tá? Qual que é a hipótese de ação da ketamina de modo terapêutico? Ela vai bloquear o NMDA em interneurônios GABAérgicos, ou seja, neurônios que estão no meio, né? Isso vai desinibir os neurônios considerados piramidais, ou seja, os neurônios que estão numa sequência. Isso vai liberar o glutamato nessa pirâmide, que vai ativar os receptores AMPA. E isso resulta em cascatas de plasticidade. Muitas palavras difíceis, eu sei. A gente pode culpar o Santiago, porque os slides dele só tinham imagem. Então foi um pouquinho difícil de ver o que ele ia cobrar, porque ele nunca cobrou isso antes. Cascata de plasticidade, que aí a gente leva para o BDNF. O que é o BDNF? O BDNF... Oh, meu Deus, cadê as minhas anotações aqui? Ele é o fator neurotrópico, né, de desenvolvimento do cérebro. Você tem que pensar assim, ele é uma proteína que age como fertilizante dos neurônios. Ele promove sobrevivência, crescimento de novos dendritos, né, que são as antenas de recepção do sistema humano, e o fortalecimento de sinapses. Então, se a gente for falar em termos psicológicos, ele é um dos principais responsáveis pela plasticidade, que, de novo, como eu disse, é a capacidade do cérebro de se remodelar frente a experiências. Por que isso é importante em muitos transtornos? A depressão, ela diminui a plasticidade. O estresse, ele diminui a plasticidade. A ansiedade diminui a plasticidade. Outras coisas, né, diminuem a plasticidade. Com a plasticidade reduzida, a gente tem atrofiação. E com a atrofiação, a gente tem uma piora, vamos dizer assim, do cérebro. Ok? Vamos aqui para o último slide. Eu acho que é o último. É o último? É o penúltimo, tá? Aí aqui a gente tem as novas alternativas, que não são tão novas, né? A gente sabe da existência dessas coisas desde a década de 70, já tem 50 anos que a gente estuda isso, que é o retorno dos psicodélicos, que estão bem em alta hoje, tá, gente? Os psicodélicos, de modo a tratamento terapêutico, eles têm se provado extremamente efetivos. Se você lê um artigo sobre, você chega a ficar chocado com quão efetivos eles são. Enfim, como eu disse, a psilocibina, né, que são a partir de cogumelos, e o LSD, eles são agonistas de 5-HT2, que é um receptor de quê? Serotonina. Os estudos recentes mostram melhoras e eles aumentam a plasticidade e reabertura de janelas críticas que facilitam a reestruturação cognitiva. Ou seja, eles ajudam o cérebro a voltar a um estado mais saudável. É como se o cérebro tivesse quebrado e essas substâncias ajudam ele a juntar o osso novamente. E aí a gente tem o MDMA, que é o êxtase. O êxtase não é um psicodélico clássico, mas ele também aumenta a liberação de serotonina, dopamina e oxitocina. E isso faz com que, na terapia avançada, ele tenha vendo uso, porque ele deixa a pessoa com muita serotonina. E muitas vezes isso, com acompanhamento psicoterapêutico, auxilia, né, a todas as mesmas questões de neuroplasticidade. A gente tem 5 minutos. Escrevam aí as suas dúvidas. A gente vai mudar de chamada, tá? Eu acredito que a Pamela já mandou o próximo link lá para vocês, ou ainda não.
Mas vamos encerrar por aqui. Guardem as suas dúvidas para a gente fazer na próxima chamada, ok? A gente vai religar aqui, eu vou pausar aqui a gravação. E aí a gente vai para o estudo dirigido e vamos tirar algumas dúvidas. Show? Vejo vocês já já, tá, pessoal? Olá, pessoal! Bem-vindos de volta. Vou terminar rapidinho aqui o último slide, né? Porque o último slide é só uma revisão, então não tem muito que a gente falar, né? E ao mesmo tempo deixar o pessoal ir chegando aí. Deixa eu averiguar aqui. Ok, tá tudo show na gravação. Dá o tempo do pessoal voltar rapidinho, né? Vão tirando aí as suas dúvidas. Esse último slide é só uma revisão de todas as informações que eu passei, porque foi 1 hora de conteúdo. É extenso, né? Então eu não vou falar muita coisa aqui desse slide, porque ele é só uma revisãozinha mesmo, né? Um resuminho, uma colinha para vocês. Mas vão tirando a dúvida no chat, vão escrevendo aí as coisas. Enquanto isso, a Pamela está preparando para apresentar o estudo dirigido para vocês. Caso vocês não tenham dúvida, a gente já pula direto para a Pamela falando. Ok, ninguém quer perguntar nada então? Pamela, eu vou passar a vez para você. Eu dou meu tchauzinho agora por enquanto para vocês, pessoal. Vou estar aqui no chat acompanhando vocês, mas agora vocês vão ficar sob o cuidado da Pamela, ok? Oi, pessoal, boa noite. Hoje eu que vou falar do estudo dirigido com vocês. Eu vou abrindo aqui. Começar com a tabela mesmo. Confirmem para mim que tá aparecendo direitinho, por favor. Mas acho que tá, né? Então tá, vamos começar. Parte A. Estabeleça a melhor correspondência entre os termos de cada coluna. Lembrando, gente, sempre que se vocês tiverem qualquer dúvida, podem perguntar, podem mandar no chat, me interromper, abrir o microfone. Não precisa ter vergonha. Então vamos lá. Aqui é o gabarito para depois, se alguém quiser refazer o estudo dirigido, comparar, coloquei aí para vocês. Então vamos começar. Antipsicótico bloqueia receptores tipo D2. Tá muito ligado ao que o Zoe estava falando, né, dos receptores, como vocês estão vendo. Santiago sempre cobra. E tá relacionado porque receptores tipo D2 são receptores de dopamina. Antipsicóticos. Geralmente, os sintomas psicóticos estão relacionados a muita quantidade de dopamina no cérebro. Então, se o antipsicótico bloqueia receptores de dopamina, vai diminuir a quantidade de dopamina no cérebro. É isso. Essa parte não cai, né? Neuroendócrino, vou estar pulando. O cálcio é um exemplo de segundo mensageiro, porque dentro da célula ele transmite sinais depois que o receptor é ativado. E mesma coisa, Zoe falou na monitoria de segundo mensageiro, acho que ontem, né? Se vocês não assistiram, assistam lá, já tá no grupo. Segundo mensageiro também costuma cair bastante. Inibidor de acetilcolinesterase usado no tratamento de Alzheimer. A acetilcolinesterase é a enzima que vai degradar a acetilcolina. E no Alzheimer, geralmente a gente tem pouca acetilcolina, tem a perda de neurônios colinérgicos, ou seja, neurônios de acetilcolina. Tem menos produção, vai ter menos acetilcolina no cérebro. Então, por que o inibidor de acetilcolinesterase é usado? Para diminuir essas enzimas que vão degradar a acetilcolina. Se elas diminuem, então a gente aumenta a quantidade de acetilcolina no cérebro.
essencial na resposta de luta ou fuga, noradrenalina. Porque ela que vai promover o aumento da nossa frequência cardíaca, a maior atenção, maior vigília e preparar o corpo para ameaça, que é o que acontece na luta ou fuga do sistema nervoso simpático. Endorfina atua sobre receptor opioide. A endorfina é nosso opioide natural, são produzidas dentro do nosso corpo e vão se ligar aos receptores opioides, gerando essa sensação de bem-estar. Componente da proteína G, subunidade alfa. A proteína G vai ter subunidade alfa, beta e gama. Então, caso o Santiago coloque aí num VUF ou em outra tabela, é isso aí. A gente não precisa saber a fundo, mas sabemos que ela tem esses componentes. Proteína quinase, fosforila proteínas, ou seja, ela vai adicionar fosfato a proteínas, o que vai mudar a função delas. Neurotransmissor da placa neuromuscular, acetilcolina. Ela é o principal neurotransmissor, né, da placa neuromuscular, e é ela que vai permitir que a gente contraia os músculos. Adenosina induz sono. A adenosina, ela vai sendo acumulada ao longo do dia, por isso que geralmente chega à noite a gente está com sono, que ela foi sendo acumulada, e é por isso que a cafeína tira a nossa sonolência, né? Deixa a gente mais acordado, porque ela bloqueia receptores da adenosina. Agonista dopaminérgico, cocaína. A cocaína vai aumentar. Vocês lembram que é agonista, né? Que o Zoe falou. Agonista vai meio que imitar a substância original. É como se fosse uma cópia da chave. Não é original, mas também vai abrir a fechadura. É tipo isso. E aí o agonista vai ou imitar a ação do principal ou vai potencializar. Então, a cocaína vai ser um agonista de dopamina, porque vai bloquear a recaptação. Agonista de GABA, álcool. Então, mesmo esquema do anterior, né? Agonista. Então, vai potencializar ou imitar a ação do GABA. E GABA é o nosso principal neurotransmissor inibitório, que vai causar relaxamento, ele vai reduzir a atividade cerebral. Então, por isso que o álcool deixa a gente assim mais tranquilo, com sono às vezes, mais relaxado, porque vai imitar a ação do GABA ou potencializar. Essa parte também não cai, né? Mas nós sabemos que cortisol é conhecido como o hormônio do estresse. LSD atua sobre um receptor de serotonina. Ele vai se ligar ao receptor de serotonina e ele também vai interagir com outros receptores, alguns de forma indireta, outros de forma direta, por isso que vai alterar a percepção do cérebro. Inibidor seletivo da recaptação de serotonina, fluoxetina, que a gente estava falando agora, né, dos antidepressivos. A fluoxetina vai inibir recaptação de serotonina. A recaptação é quando o neurotransmissor é retirado da fenda sináptica, ele é recaptado. Se você inibe a recaptação, você aumenta a quantidade desse neurotransmissor. E no caso, né, tá aumentando a quantidade de serotonina. Ela tá ficando mais tempo na fenda sináptica antes de ser retirada. Então, por isso que a fluoxetina é usada principalmente no tratamento de depressão, mas também de ansiedade e toque. A parte C, discursiva, não sei o que o Santiago combinou com vocês, se vai cair ou não, mas vocês têm alguma dúvida sobre essa parte? Essa 4 não cai, né, que é neuroendócrino. Mas se vocês não tiverem, eu vou pro VUF. Podemos, então? Vou continuar aqui.
Mas, mesma coisa, se alguém tiver dúvida, pode falar, pode mandar aí no chat. Fiquem à vontade. Noradrenalina, dopamina e serotonina são monoaminas. Sim, exatamente o que o Zoe estava falando, né? As três são monoaminas. E os subgrupos dopamina e noradrenalina pertencem a catecolaminas e serotonina deriva do triptofano. Não precisa focar muito nisso, mas é isso. Se cair, vocês sabem que existe. 2. Antipsicóticos são substâncias que atuam bloqueando o receptor D2 para dopamina. Essa é verdadeira. Gente, não tô vendo. É mensagem no chat? Não, sou eu querendo falar, relaxa. Uma coisa que eu esqueci de comentar, pessoal, são sobre os peptídeos, né? Eu esqueci de falar para vocês o que são peptídeos, acabei de me tocar aqui, né? Mas os peptídeos, gente, eles são basicamente grandes proteínas. Então, eles são os neurotransmissores que são muito grandes. Você pode pensar assim. E como eles são muito grandes, eles são mais devagar. E eles exigem um modo diferente de sinapse, né? Eles não são só jogados aos receptores. Porque são receptores especializados para esses neuropeptídeos, que, tipo, vão fazer a síntese desse neuropeptídeo. Eu vou deixar depois lá no grupo da sala umas setinhas para vocês, né? Falando neuropeptídeo, seta devagar, seta é sintetizada. Basicamente isso, tá? Eu só queria adicionar porque eu acabei de me lembrar vendo aqui as aminas. Show. Então, vamos continuar, pessoal. Mas, oi, se você tiver mais algum comentário também de alguma questão, você pode ficar à vontade. Não preciso nem falar, né? Deixa eu só arrumar aqui a janela do Meet. Tá. 2. É o que eu tinha falado na tabela, né? É verdadeira, porque muitos antipsicóticos bloqueiam o receptor D2 para dopamina, diminuindo assim a dopamina no cérebro. E psicose geralmente está relacionada a muita dopamina. Então, essa é verdadeira. 3. O receptor para acetilcolina, que se encontra na sinapse neuromuscular, é diferente de receptores encontrados no sistema nervoso central. Essa é falsa, porque não são receptores totalmente diferentes. O receptor que está na junção neuromuscular, ele é como se fosse da mesma família, é quase igual ao que está no nosso sistema nervoso central. No sistema nervoso central, tem 2 tipos de receptores. Mas é isso, um deles é igual ao da sinapse neuromuscular. Então, tá muito generalizado isso aqui. Falso. 4. Os transportadores que se encontram numa vesícula sináptica são idênticos ao que se encontram na membrana do terminal. Essa é falsa, porque esses transportadores têm funções diferentes. Da vesícula sináptica, eles estão armazenando neurotransmissores, e os da membrana do terminal, eles vão recaptar o neurotransmissor depois que ele tiver feito sua ação, né? Então, eles vão retirar ali da fenda sináptica. Então, a gente não pode falar que são idênticos. 5. A anandamida é um dos componentes ativos da maconha. Essa é falsa, porque a anandamida ela é produzida pelo nosso corpo. É um canabinoide endógeno. Um dos componentes ativos da maconha é o THC, que vai, inclusive, imitar a ação da anandamida. 6. Cálcio pode entrar em células após ativação de canais dependentes de voltagem, de canais dependentes de ligante e de receptores metalotrópicos. Essa é verdadeira. Ele pode entrar de várias formas. 7. Noradrenalina e dopamina são sintetizadas pela mesma enzima. Essa é falsa. Elas fazem parte da mesma via metabólica. Então, é como se começasse igual, mas depois muda.
não é sintetizada pela mesma enzima. 8. Glutamato é sintetizado a partir de triptofano, um aminoácido presente na dieta. Essa é falsa, é a serotonina que vai ser sintetizada a partir do triptofano. O glutamato vai vir da glutamina. 9. GABA é sintetizada a partir de glutamato. Essa é verdadeira. 10. Glutamato, mas não GABA, atua sobre receptores tanto inotrópicos quanto metabotrópicos. Essa é falsa, porque os dois vão atuar em receptores ionotrópicos e metabotrópicos. O glutamato em NMDA e AMPA e em metabotrópicos. E o GABA tem o GABA-A, os receptores GABA-A, que são ionotrópicos, e os GABA-B, que são metabotrópicos. Então, os dois glutamato e GABA, vão atuar nos dois tipos. 11. O efeito de um neurotransmissor na fenda sináptica pode ser reduzido bloqueando-se sua interação com proteínas recaptadoras. Essa é falsa, porque na verdade é o contrário, né? Então, se a gente bloqueia a interação com proteínas recaptadoras, novamente, elas vão tirar o neurotransmissor da fenda sináptica. É para cortar ali a ação dele, já passou, já foi, tem que tirar. Se a gente bloqueia essas proteínas, ele vai ficar mais tempo na fenda sináptica. Então, o efeito dele não vai ser reduzido, vai ser aumentado. Então, essa aqui está ao contrário, é falsa. 12. O efeito de um neurotransmissor na fenda sináptica pode ser reduzido por degradação enzimática. Essa é verdadeira? Completamente, porque a enzima vem, degrada e é isso. Acabou o efeito. Por exemplo, a acetilcolinesterase, que vai degradar a acetilcolina. 13. Anfetamina e cocaína são típicos agonistas colinérgicos. Essa é falsa, porque colinérgicos vem de acetilcolina. E não, gente, a anfetamina e cocaína estão mais para agonistas da dopamina do que acetilcolina. São neurotransmissores, atuam sobre neurotransmissores monoaminérgicos, mas principalmente dopamina. Então, não tem a ver, não sobre a acetilcolina. 14. No encéfalo, o número de receptores metabotrópicos é maior do que o de receptores ionotrópicos. Essa é verdadeira. A gente tem mais receptores metabotrópicos. 15. Os efeitos fisiológicos da ativação de receptores metabotrópicos são mais duradouros do que os da ativação de receptores ionotrópicos. Esse é verdadeiro. Os ionotrópicos são respostas mais rápidas, mais curtas, são ali na hora. Já os metabotrópicos, eles demoram mais, mas aí produzem efeitos mais prolongados. 16. Receptores metabotrópicos promovem síntese específica de moléculas no interior da célula, mas não afetam a condição elétrica dela. Essa é falsa, porque eles podem sim afetar a condição elétrica da célula. Então, isso não é verdade. 17. Receptores canabinoides têm estrutura lipídica. Essa é falsa. Eles são proteínas acopladas à proteína G. Não são estruturas lipídicas. 18. Receptores pré-sinápticos têm maior afinidade por neurotransmissores do que os pós-sinápticos. Essa é falsa porque está muito generalizada. Sim, a maioria dos pré-sinápticos tem maior afinidade, mas não dá para a gente afirmar assim, que é sempre, né? Então, essa aqui está muito geral, por isso que está como falsa. 19. Comumente, terminais contêm tanto algum tipo de neurotransmissor pequeno quanto um tipo de neuropeptídeo. Essa é verdadeira, por causa do que a gente chama de cotransmissão.
que é quando o neurônio vai lançar, esqueci a palavra, ele vai liberar mais um tipo de neurotransmissor. Então, essa aqui é verdadeira, sim. 20. Comumente, neuropeptídeos não são liberados na zona ativa de uma sinapse. Essa é verdadeira. Geralmente, eles são liberados fora da zona ativa. Os neurotransmissores pequenos, geralmente, são ali direto na zona ativa. Já os neuropeptídeos, não. Então, eles agem de uma forma mais difusa. Ele vai... É como se ele fosse se espalhar mais, digamos assim. 21. Comumente, neuropeptídeos são sintetizados nos terminais nervosos. Essa é falsa. Eles são sintetizados no corpo celular e depois que são levados ao terminal. 22. Como regra, neuropeptídeos atuam exclusivamente sobre receptores metabotrópicos. Essa é verdadeira. Tem nem o que falar, gente. É isso aí. 23. Morfina é um opioide endógeno. Essa é falsa. Endógeno é o que é produzido dentro do nosso corpo. A morfina é exógena. A gente não produz morfina. Os nossos opioides endógenos são endorfinas, encefalinas, dinorfinas, mas não morfina. 24. O receptor para glutamato, tipo NMDA, é metabotrópico. Essa é falsa porque ele é ionotrópico. 25. Alguns antidepressivos atuam aumentando a recaptação de serotonina e noradrenalina. Essa tá muito errada, porque não faz sentido nenhum o antidepressivo aumentar a recaptação de serotonina. Recaptação tá tirando serotonina da fenda sináptica, tá recaptando, tá guardando. E na depressão, né, geralmente a gente tem menos serotonina. Então é o contrário, o antidepressivo tem que diminuir a recaptação. Por isso que essa aqui tá falsa. 26. Alguns antidepressivos são inibidores da MAO-A. Sim, é o que a gente acabou de ver, porque a MAO-A é uma enzima que vai degradar monoaminas. Monoaminas, né, por exemplo, serotonina, que a gente acabou de falar. Então, é verdadeiro. 27. O tratamento da depressão pode incluir o uso de substâncias antidepressivas, ansiolíticas e antipsicóticos. Essa é verdadeira. Dependendo do quadro da depressão, podem ser usados ansiolíticos e antipsicóticos para auxiliar o tratamento. 28. L-Dopa é um antipsicótico que bloqueia um tipo de receptor de dopamina. Essa aqui está muito errada. L-Dopa não é um antipsicótico, muito pelo contrário, ele é precursor da dopamina. O que isso significa? A dopamina vai vir dele. Ele vem antes da dopamina. Antipsicótico. Gente, na psicose, geralmente a gente tem muita dopamina. Então, o antipsicótico teria que diminuir essa dopamina. Então, isso aqui não faz sentido nenhum. Dopa é um precursor da dopamina. Lítio, um conhecido estabilizador de humor, atua diretamente sobre receptores de serotonina. Essa é falsa. Inclusive, a gente não conhece totalmente como que o lítio atua. O que a gente sabe é que ele atua sobre segundos mensageiros, se eu não me engano. Mas não, ele não atua diretamente sobre receptores de serotonina. Há aqui a doença de Parkinson, né, que alguém perguntou agora na monitoria. E sim, então o L-Dopa é usado no tratamento da doença de Parkinson. 30. Comumente, o antagonista de um receptor específico não interage com outro tipo de receptor. Essa é falsa porque, na prática, ele pode interagir sim com outro tipo. Às vezes ele vai ter mais afinidade com uns do que com outros, mas a gente não pode generalizar assim, falando que ele não vai interagir com outro tipo.
31. Óxido nítrico e anandamida são neurotransmissores retrógrados. Essa é verdadeira. Neurotransmissores retrógrados são os que fazem o caminho inverso, digamos assim. Geralmente, os comuns, né? Saem do neurônio pré-sináptico e vão para o pós-sináptico. Já os retrógrados, eles saem do pós-sináptico e vão voltar para o pré-sináptico. Então, essa é verdadeira. 32. Anandamida é um neurotransmissor não vesicular. Essa é verdadeira. Não vesicular significa que ela não fica guardada ali, armazenada nas vesículas. Ela vai ser produzida sob demanda. Então, é verdade. 33. THC é um dos principais canabinoides endógenos. Essa é falsa. De novo, endógenos é o que a gente produz, está dentro do nosso corpo. THC é um dos componentes ativos da maconha. Então, essa aqui é falsa, ele é exógeno. 34. Quando ativado, o receptor canabinoide aumenta a liberação de neurotransmissor. Essa é falsa. Geralmente, ele vai reduzir a liberação. 35. Alguns hormônios podem interagir com receptores no interior da célula. Acho que essa nem cai, né? É neuroendócrino, mas essa é verdadeira. 36. Várias moléculas que se comportam como hormônios podem também ser liberadas em sinapses. Também não deve cair, mas é verdade também. Comumente, receptores para hormônios peptídicos estão acoplados à proteína G. É verdadeiro. 38. A resposta rápida de luta ou fuga é mediada pelo sistema nervoso parasimpático. Essa é falsa. Na verdade, é o sistema nervoso simpático. Luta ou fuga, que vai preparar a gente para lutar ou fugir. O parasimpático está mais ligado a um relaxamento. Então, é para a gente fazer a digestão, por exemplo. Simpático, que é luta ou fuga. 39. Não cai também, né? Neuroendócrino. E 40. É a última. Comumente, fatores de crescimento atuam sobre receptores de membrana e têm propriedades enzimáticas. Essa é verdadeira. Por exemplo, os receptores tirosina quinase possuem atividade enzimática própria. Então, esse aqui vai ser verdade. É isso, pessoal. Acabamos. VUF. Podem mandar as dúvidas.